Olá, boa noite pessoal. Conforme prometido, a gente está aqui mais uma vez gravando esse vídeo para comentar um pouquinho a respeito do texto que foi proposto na semana passada. Bastante gente comentou, espero que muitos tenham lido e meditado um pouquinho a respeito dessa palavra, que é muito importante porque fala da criação do homem, lá no livro de Gênesis, o livro que trata da nossa existência, por que nós fomos criados, para que nós fomos criados, como Deus nos criou. Na semana passada a gente viu que Deus é um ser trino, Pai, Filho, Espírito Santo, desde lá da criação do mundo. E no texto de hoje vai falar um pouquinho sobre como Deus se relacionava com esse homem. E a gente vai ver aqui, voltando lá para o texto, capítulo 2, verso 16, vai falar da ordem que Deus deu para Adão, para o homem. E eu queria que a gente meditasse um pouquinho a respeito disso. Lá no texto diz que o Senhor Deus lhe deu a ordem para Adão, para que ele pudesse comer de toda a árvore do jardim livremente. Aí no verso 17 vai dizer: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu fiz uma pergunta lá naquele dia, pensando no seguinte: Adão e Eva comeram dessa árvore do fruto proibido, a gente sabe disso. E eu fiz uma pergunta: por que eles não morreram logo imediatamente depois que comeram do fruto? Deus mente? Se a promessa, se a ordem era essa, por que então que Adão e Eva não morreram? Ou será que eles morreram? Foi falado lá no grupo com relação ao arbítrio, se Adão e Eva tinham livre-arbítrio ou não. Sim, Adão tinha um livre-arbítrio, porque ele foi criado à semelhança e à imagem de Deus. Nós vimos naquele dia, a gente falou de alguns atributos de Deus, e Adão até aquele momento ele era a imagem e semelhança de Deus, a obra-prima, a criação perfeita de Deus. Mas Deus dá uma ordem, porque Deus queria testar a fidelidade e o caráter do homem, a sua obra-prima. E a ordem era essa: vocês têm tudo aqui, vocês têm um paraíso, vocês podem desfrutar de coisas lindas e maravilhosas que eu fiz, mas dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E aí Adão e Eva, a gente já conhece a história, quando Eva dá ouvidos para a serpente, desobedece, come da árvore e ainda leva para Adão também comer. E ele, não olhando para a ordem de Deus, cede e também come. Quando a gente fala de livre-arbítrio, até aquele momento Adão era livre, porque não havia então pecado. E ele era livre para escolher. Por que nós hoje não temos esse livre-arbítrio mais? Porque a partir da queda, a nossa mente, a nossa alma foi corrompida. E hoje nós temos o que nós chamamos apenas de livre agência, porque a nossa mente, o nosso caráter, nossa alma está corrompida pelo pecado. Por isso nós não temos mais livre-arbítrio, nós somos tendenciados ao mal. O pecado veio para nós como herança. Mas falando propriamente do texto, a gente ouve muitas pessoas falarem a respeito do pecado, e que o primeiro pecado, ou o pecado de Adão e Eva, foi a sua desobediência. Mas eu quero dizer para você que o primeiro pecado de Adão e Eva não foi a desobediência. Mas como não? Eles desobedeceram a ordem e obedeceram a serpente e comeram? Exatamente. O primeiro pecado não foi a desobediência, foi a incredulidade. Porque eles creram, ou melhor, porque eles não creram na palavra de Jesus. E a incredulidade
gerou a desobediência. O maior resultado disso tudo é o que nós sabemos que foi transferido ao homem através da desobediência e da incredulidade. Mais para frente a gente vai estudar quais foram as consequências de não crer em Deus e crer no inimigo. Mais para frente a gente vai saber quais foram o resultado das escolhas erradas que Adão e Eva fizeram. E a gente vai ver que o não crer em Deus foi o que levou o homem a caminhar para a desobediência e, por consequência, a morte. Deus disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Certamente, com certeza, Deus não estava mentindo. A partir daquele momento, o homem que era feito à imagem e semelhança de Deus foi morto espiritualmente por causa da sua incredulidade. A partir daquele momento, o homem já não era mais a imagem e semelhança de Deus conforme ele foi criado. E o pecado então entra e o homem perde essa condição. Eu vou parar por aqui, que a gente vai ter a oportunidade depois de estudar quais foram essas consequências. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, desde a fundação do mundo, Ele já conhecia o homem, Ele conhece o homem. E Ele sabe que nós somos pecadores. E a desobediência e a incredulidade do homem levou a ele encontrar uma série de consequências a partir desse erro. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, generosidade, principalmente o amor, já olhava para o homem pensando em como resgatá-lo. Como que eu vou resgatar esse homem incrédulo, desobediente? Porque ele é a primícia da minha criação, ele é a obra-prima da minha criação. E desde lá da criação do mundo, a partir da desobediência do homem, Deus já sabia que Ele precisava enviar para nós um resgatador, um Salvador. Muitos falam de Jesus e falam, Ele é meu Salvador. Mas Salvador do quê? Por que nós precisamos ser salvos? Por que o homem precisa de um Salvador? É isso que a gente vai ver. A gente vai ver que a partir de Adão e Eva, toda a humanidade deixou de ser imagem e semelhança de Deus e passou a ter um caráter caído, tendenciado ao mal, desobediente, incrédulo. E a gente, olhando para a história, a gente vê que o homem, até nos dias de hoje, ou principalmente nos dias de hoje, tem carregado o caráter do pecado e não tem buscado o único meio, que é olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para o Salvador, crer no amor de Cristo, crer no amor de Deus e se reconciliar com Ele. Quero concluir aqui, para a gente depois partir para novos textos, dizendo que Deus te ama, Ele ama cada um de nós, por isso enviou o seu Filho amado para nos resgatar da morte, que é a consequência da desobediência e da incredulidade do homem. É esse Deus que a gente precisa conhecer, um Deus íntimo, pessoal, que nos ama, que se relaciona conosco e que nos deu a oportunidade de nos reconciliar com Ele através de Cristo. Essa expressão de amor
revelado através da cruz, é o ato de redenção. Deus pagou pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Ele se fez maldição, diz a palavra de Deus, por causa do meio do seu pecado. E só há um meio de nós nos achegarmos de novo na presença de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele foi o elo que Deus encontrou para resgatar a humanidade perdida. E é só através de Cristo, o Senhor Jesus, que nós podemos de novo crer, deixar a incredulidade e crer em Cristo, a expressão máxima do amor de Deus. É esse Deus que você precisa conhecer, é com esse Deus que você tem que se relacionar. Um Deus que deu seu Filho unigênito, um Deus que deu o que Ele tinha de mais perfeito para resgatar uma humanidade caída, incrédula e desobediente. Espero que você reflita sobre isso. E amanhã a gente vai ter outros textos que vão poder falar ou explicar um pouquinho mais sobre tudo isso. Quero deixar aqui, nessa noite, para você que começou a entender tudo isso e quer entender um pouco mais, queria dizer que a gente vai estar aberto, eu, a minha esposa. Se você quiser mesmo participar de um discipulado, algo onde a gente vai ter mais tempo para explanar a palavra de Deus com todos os detalhes, com todas as verdades que ela tem, entre em contato com a gente, né? Aí no nosso Zap, no WhatsApp privado. A gente pode marcar algumas reuniões, a gente pode fazer alguns estudos mais aprofundados. Tenho certeza que isso vai poder, de maneira geral, transformar o seu entendimento de Deus e sentir o quanto é importante a gente entender esse amor e desfrutar da graça, da misericórdia e do amor de Deus em nossas vidas. Amém? Obrigado pela sua atenção. Vamos para o próximo, que a gente possa cada vez mais ser instruídos pela palavra de Deus.